Quando um homem parou a moto em um beco escuro por causa de algo que parecia apenas lixo azul, ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. O que parecia descartável se moveu e revelou uma vida lutando para respirar sob uma camada de tinta industrial. Quem teria coragem de fazer isso com um animal indefeso? Será que ele chegara a tempo de salvá-lo? Ou já era tarde demais? O barulho da moto ecoou pelo beco estreito, antes de desaparecer sob o ronco desligado do motor. A luz do poste piscava, lançando sombras irregulares nas paredes manchadas de óleo e ferrugem. Jax já estava indo embora quando algo no chão chamou sua atenção. Um volume azul, grande demais para ser um pano, rígido demais para ser um saco comum. A cor era artificial, agressiva, aquele tom que não pertence à natureza. Parecia lixo industrial jogado às pressas, como tantos outros que ele já tinha visto naquela região. Jax deu 2 passos e então parou. O objeto se moveu. Não foi um movimento claro. Foi quase um erro do olho, um pequeno espasmo, seguido de um som tão fraco que poderia ter sido confundido com o vento, mas não era. Jax sentiu o peito apertar antes mesmo de entender o que estava vendo. Ele se ajoelhou. Aproximando-se, percebeu o que o azul escondia. Um cachorro, completamente imobilizado por uma camada grossa de tinta industrial endurecida, as patas coladas ao chão, o corpo rígido, o focinho parcialmente coberto. Cada respiração era uma luta silenciosa. Os olhos do animal estavam abertos, não pediam ajuda, apenas resistiam. Algo antigo se moveu dentro de Jax. Aquela sensação que conhecia bem demais, a de chegar tarde, a de ver a vida escapando por segundos. O cachorro se mexeu outra vez, pouco, quase nada, mas estava vivo. E Jax soube, ali mesmo, no beco frio e esquecido, se virasse as costas agora, não estaria apenas indo embora, estaria repetindo algo que o perseguia havia anos. Enquanto permanecia ajoelhado diante do cachorro, com o som irregular daquela respiração ainda no ouvido, Jax sentiu algo que não experimentava havia muito tempo. Ele não era o tipo de homem que parava por qualquer coisa. Isso tinha sido treinado nele. Como sargento, aprendeu cedo que hesitação custa vidas. Aprendeu a avaliar cenários em segundos, a controlar o medo, a seguir em frente mesmo quando algo dentro gritava para parar. Com o tempo, o uniforme deixou de ser apenas tecido, virou uma segunda pele, uma armadura emocional. Jax liderou homens mais jovens do que ele gostaria de lembrar. Ensinou-os a manter a calma sob pressão, a obedecer ordens, a confiar uns nos outros quando o caos parecia maior do que qualquer plano. Em muitas noites, foi ele quem deu más notícias. Foi ele quem ficou firme quando outros desabaram. Sargentos não caem, sargentos sustentam, mas ninguém sustenta para sempre sem pagar um preço. Depois de anos de serviço, o dia em que tirou o uniforme foi estranho. Não houve cerimônia grandiosa, apenas um armário vazio e um silêncio diferente. Sem chamadas no rádio, sem ordens para dar, sem ninguém dependendo diretamente dele. Foi aí que as motos entraram de vez na vida dele. Pilotar à noite era simples, não exigia palavras. O vento não cobrava explicações. Jax dizia a si mesmo que era só hábito, mas no fundo, sabia que era vigilância emocional. Ele observava o que a maioria ignorava. Portas quebradas, luzes apagadas cedo demais, áreas esquecidas pela cidade. Lugares onde coisas ruins acontecem porque ninguém está olhando. E agora estava ali, diante daquele cachorro coberto de tinta. O animal respirava com dificuldade, cada movimento mínimo denunciando uma luta silenciosa. Jax olhou para ele outra vez. Os olhos do cachorro encontraram os seus por um instante curto, mas suficiente. Não havia pânico ali, havia exaustão. E foi nesse momento que Jax entendeu o que realmente o mantinha parado naquele beco. Aquela vida não estava pedindo um herói, estava pedindo atenção.
A compreensão veio acompanhada de um reflexo antigo. Jax respirou fundo e forçou a mente a entrar no modo que conhecia melhor. Emoção podia esperar. Ação vinha primeiro. Com mais atenção, começou a observar o entorno. O chão ao redor do cachorro estava manchado de azul em pontos irregulares, alguns ainda úmidos. Aquilo não tinha acontecido ali por acaso. Tinta industrial não endurece daquele jeito em minutos. Alguém tinha despejado, esperado, voltado. Atrás da caçamba, encontrou um galão amassado, com o rótulo parcialmente rasgado. Reconheceu o tipo de produto, usado em galpões, pisos de fábrica, áreas onde ninguém faz perguntas. Próximo dali, marcas recentes de pneus cortavam a poeira do chão. Jax apertou o maxilar. Foi deliberado. O cachorro se mexeu outra vez. Um tremor quase imperceptível. A respiração estava mais curta agora. Não havia tempo para a indignação. Ele tirou o colete, envolveu o animal com cuidado, sentindo a rigidez da tinta sob as mãos. O corpo estava frio demais. Cada segundo parado ali era um risco. Colocou o cachorro no banco da moto, sustentando a cabeça para manter o focinho livre. O motor rugiu e ele saiu do beco em disparada, ignorando semáforos, cortando ruas que conhecia de memória. Na clínica veterinária, entrou sem tirar o capacete. Preciso de ajuda. Agora. Os veterinários se aproximaram rápido, e o silêncio pesado que se seguiu disse tudo. Quando levaram o cachorro para dentro, um deles voltou e falou baixo, com franqueza profissional. Se tivesse chegado alguns minutos depois, Jax assentiu. Não precisava ouvir o resto. Enquanto preenchia os dados e autorizava todos os procedimentos, uma certeza se consolidou, fria e direta. Aquilo não tinha sido descuido. Alguém tinha tentado apagar uma vida. E Jax não era do tipo que aceitava isso como ponto final. Quando saiu para o estacionamento, o relógio da clínica marcava quase 3 da manhã. O silêncio da madrugada não acalmava, cobrava. Jax apoiou as mãos no guidão da moto e ficou ali por alguns segundos respirando fundo. A adrenalina cedia espaço a algo mais antigo. Foco. O cachorro estava em cirurgia. Agora o tempo era outro. Ele não voltou para casa. Nunca foi bom em esperar quando havia algo a ser feito. Voltou ao beco. Sem o corpo do animal, o lugar parecia ainda mais vazio, ainda mais sujo. A mancha azul no chão permanecia ali, irregular, como uma assinatura. Jax fotografou tudo com cuidado. O galão amassado, as marcas de pneus, os pontos onde a tinta havia escorrido. Hábito de sargento. Nada fica sem registro. Caminhou pela área ao redor e começou a ligar os pontos. A poucas quadras dali havia um galpão industrial com histórico conhecido de descarte irregular. Não era segredo. Já tinham sido denunciados antes. Mas nada avançava. Sempre faltava prova. Sempre faltava alguém disposto a ir até o fim. Jax sabia como isso funcionava. Ele conversou com um vigia noturno que reconheceu o galão. Falou com um comerciante que lembrava de uma caminhonete branca parada ali dias antes. Um nome surgiu, depois outro. Pequenos fragmentos formando um quadro que ele conhecia bem. Antes do amanhecer, Jax já tinha rostos. Encontrá-los não foi difícil. Estavam no próprio galpão, rindo, bebendo café, agindo como se o mundo fosse indiferente às coisas que faziam. Quando Jax entrou, não levantou a voz. Não precisou. Mostrou o celular, as fotos, o galão, as imagens do beco. O riso morreu rápido. Um deles tentou minimizar. Disse que era só um cachorro, que devia ter se enfiado onde não devia, que a tinta não era para isso. Jax sentiu algo subir, não raiva explosiva, mas uma frieza conhecida, aquela mesma que surgia quando alguém tentava justificar o injustificável. Vocês deixaram um ser vivo morrer sufocado, disse, baixo, e acharam que ninguém ia parar. O silêncio ficou denso. Ele não encostou neles. Não precisou. Saiu dali com os nomes, os registros, as imagens. Fez as ligações certas. Preencheu denúncias formais. Anexou provas. Usou tudo o que aprendeu ao longo dos anos para garantir que aquilo não fosse ignorado. Mas enquanto se afastava do galpão, uma pergunta insistia. De que adiantaria justiça se o cachorro não sobrevivesse? Quando o telefone tocou, já era manhã.
O número da clínica apareceu na tela. Jax atendeu na primeira vibração. Do outro lado, houve uma pausa curta antes da voz dizer: "Ele passou da cirurgia, mas ainda não estamos fora de perigo." Jax fechou os olhos. Os culpados tinham sido encontrados, mas a vida que importava ainda estava em suspenso, e pela primeira vez naquela noite não havia mais nada a fazer, apenas seguir até onde ele estava. Jax chegou à clínica antes do sol subir por completo. O cheiro de antisséptico misturado ao café velho preenchia o corredor silencioso. Sentou-se, os cotovelos apoiados nos joelhos, olhando para o chão como quem aguarda um veredito que já começou, mas ainda não terminou. Alguns minutos depois, o veterinário apareceu. Não sorria, mas também não evitava o olhar. "Ele é forte", disse, muito mais do que parecia. A tinta tinha causado feridas profundas, queimaduras químicas, dificuldade respiratória. A recuperação seria lenta. Havia risco de infecção, de sequelas. Nada estava garantido. Mas o cachorro estava vivo, e isso mudava tudo. Jax entrou na sala com cuidado. O animal estava deitado, envolto em cobertores, ligado a tubos e monitores. Parecia menor agora, frágil demais para ter sobrevivido àquilo. Quando Jax se aproximou, os olhos do cachorro se abriram devagar. Eles se encontraram. Não houve movimento brusco, apenas um reconhecimento silencioso. Jax engoliu em seco. Não lembrava da última vez que alguém olhou para ele sem medo, sem expectativa, sem cobrança. "Você aguentou", murmurou quase sem som. Nos dias seguintes, Jax voltou sempre. Pagou os tratamentos, trouxe cobertores, ficou ali mesmo quando não havia nada para fazer além de esperar. Quando a equipe falou sobre adoção, sobre a possibilidade de um lar temporário, ele interrompeu com um simples gesto de cabeça. "Não, ele vem comigo." Chamou-o de Cobalto, não pela tinta azul que quase o matou, mas pela resistência silenciosa de quem suporta pressão extrema sem se partir. Os responsáveis pelo crime responderam legalmente. Não houve espetáculo, houve consequência. Para Jax, isso bastava. Justiça não precisava ser barulhenta, apenas existir. Quando Cobalto finalmente saiu da clínica, ainda mancando, ainda desconfiado do mundo, Jax o acomodou no sidecar da moto com cuidado. O cachorro tremia, mas não tentou fugir. Confiou. Ao ligar o motor, Jax sentiu algo diferente. Não era alívio, era fechamento. Ele não tinha apagado o passado, não tinha consertado tudo, mas naquela vez, ele chegou a tempo. Hoje, quando o ronco da moto corta a estrada, há sempre dois olhares atentos ao mundo. Cobalto vai no sidecar, o pelo agora saudável sendo levado pelo vento, as orelhas erguidas como se cada quilômetro fosse uma descoberta. Ainda carrega marcas, físicas e invisíveis, mas nenhuma delas define quem ele é. Jax pilota com o corpo relaxado, diferente de antes. Já não roda à noite para fugir do silêncio. Agora, o silêncio tem companhia. Eles passam por becos, ruas industriais, lugares que muitos ignoram. Jax observa como sempre observou, mas agora não procura apenas o que pode dar errado. Procura sinais de vida. Às vezes, alguém aponta, alguém sorri, alguns reconhecem a dupla. Outros não fazem ideia da história que começou num chão frio, coberto de azul. E tudo bem. Cobalto encosta o focinho na lateral do sidecar quando a moto para. Jax toca sua cabeça sem pensar. Um gesto simples, automático, como se sempre tivesse sido assim. Talvez o mundo continue sendo duro, talvez nem todas as histórias tenham salvação, mas naquela noite, um homem decidiu não passar reto e um cachorro decidiu continuar respirando. Algumas escolhas não mudam o mundo inteiro, mudam apenas um, e às vezes isso é mais do que suficiente. Agora imagine resgatar um filhote abandonado, acreditando estar salvando apenas mais um cachorro, conviver com ele por um ano inteiro sem suspeitar de nada, até que comportamentos silenciosos, olhares atentos e reações inexplicáveis começam a levantar dúvidas inquietantes. E se os veterinários descobrissem que aquele animal nunca foi apenas um cachorro? Você estaria preparado para ouvir essa resposta depois de já ter criado um vínculo impossível de quebrar? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua
sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!